professor Evangelista. Fico muito feliz quando eu vejo que o judô vem recebendo atenção nas suas diferentes vertentes. Quando a gente se preocupa só com a parte técnica, a gente faz isso em detrimento de outras coisas, e não é necessário, né? Assim como os treinadores se preparam, assim como os atletas se preparam, a preparação da arbitragem é muito importante num judô profissional como a gente tem hoje. E esse caminho de setorizar, de trazer pessoas para trabalhar, de dividir funções, além de ser democrático, é também muito inteligente, né? A gente divide opiniões, a gente traz pessoas para trabalhar junto, e eu acho que esse realmente é o melhor caminho. Então, parabéns aí à gestão de arbitragem da Federação Cearense, parabéns à gestão da Federação Cearense como um todo. Bom, pessoal, eu vou abordar agora à tarde. A ideia é que no turno da manhã nós trabalhássemos com o judô desenvolvimento, a iniciação esportiva, e agora à tarde a nossa atenção aí vai estar voltada para o judô de rendimento, o judô de alto rendimento. Toda vez que nós tocamos em alguns temas dentro do judô, nós estamos caminhando ali por um terreno bastante perigoso, porque nós temos algumas questões culturais do judô que, quando a gente coloca o foco ali, a gente gera alguns desconfortos. De maneira alguma, como eu já disse no turno da manhã, eu quero estar aqui trazendo verdades para vocês, né? Obviamente que não existe um relativismo absoluto, mas também não existem verdades absolutas. Existem pontos de vistas diferentes que merecem ser respeitados, e quando a gente traz isso para a discussão, o mínimo que a gente vai gerar são reflexões que podem ser positivas. Então, não encarem aqui alguns temas como algo que eu acredito seja estanque, fixo, seja só isso. Não, eu quero trazer alguns assuntos aqui para discussão que podem gerar algum debate, pode gerar alguma polêmica, mas a ideia é essa mesmo, né? É a gente, através da reflexão, poder trazer alguns conceitos novos aí para nós mesmos, não que os conceitos que eu for trazer aqui sejam novos. Então, dentro desse segundo módulo, nós vamos abordar aqui principalmente aspectos relacionados à periodização. Nós temos um fisiologista aqui, fiquei muito feliz de saber que o professor está à frente aí da condução dos trabalhos físicos, né, do pessoal. É importante que sejam profissionais preparados para isso. Se eu vou trabalhar com judô de iniciação, eu quero um professor especializado no judô de iniciação. Se eu for trabalhar com condicionamento físico, eu quero um fisiologista, alguém que entenda, alguém que estudou e que está preparado para isso. Então, nós vamos debater hoje, agora aqui à tarde, principalmente assuntos relacionados à periodização, e aí dentro disso a gente vai ter que abordar vias metabólicas, valências físicas e organização da sessão de treinamento. Não diferente do assunto da manhã, pessoal, isso aqui são disciplinas inteiras dentro da formação, né, da graduação, de pós-graduação. Não é aqui o intuito nós aprofundarmos isso. Nós vamos ter uma visão geral sobre o que é a periodização, algumas questões referentes às vias metabólicas, algumas questões referentes às valências físicas, mas nós precisaríamos aqui de muito mais tempo se a gente fosse discutir isso com profundidade. Para que serve, pessoal, a periodização? Seja para qual setor nós formos trabalhar, seja para qualquer modalidade. A periodização, a grosso modo, é uma organização. É nós pensarmos no macro. Às vezes o pessoal pensa na periodização, o treinamento. Periodização é a organização do treinamento. Periodização é bem mais do que isso. Periodização vai além só da parte do treinamento. É claro que o ponto central é a organização em si do treinamento, mas não somente isso. Então, é um termo utilizado para todo esse processo de preparação do atleta. Envolve todos os meios, métodos para prescrição, controle, avaliação, seleção, recuperação e mensuração relativos aos processos de treinamento e preparação. Nós temos por finalidade termos dentro da periodização esse gerenciamento de todos os fatores que são intervenientes. Dentre os fatores que são intervenientes, nós temos planejamento, organização, avaliação, desenvolvimento
e a estruturação. O ponto de partida para qualquer tipo de organização é nós sabermos qual é o nosso público, aonde que nós queremos chegar e de onde é que nós estamos partindo. Se nós não tivermos isso, pessoal, fica muito difícil. E aí qual é a nossa dificuldade no judô? É que nós temos um calendário com pontos auge que são diferentes para cada faixa etária. Nós temos diversas faixas etárias, muitas vezes dentro do mesmo treinamento. Então, nós temos um público que ele é muito heterogêneo e uma periodização muito complexa para se fazer. Porém, qualquer periodização feita, mesmo que não seja o ideal, é melhor do que não fazer. Qualquer uma, pessoal. Eu vou lá e eu vou organizar. Eu vou fazer uma periodização técnica, já é alguma coisa. Eu vou fazer uma periodização técnica, tática e física. Eu vou fazer só a física. Eu vou fazer com que o preparador físico, que nem sempre, né, em algumas situações, nós temos aí uma realidade muito presente, que o professor de judô ele é o treinador, o preparador físico, o psicólogo, nutricionista, o fisioterapeuta, ele é tudo. Mas nem sempre é assim. Nós temos realidades onde a gente tem organizações que têm uma equipe multidisciplinar. E não se iludam. Muitas vezes, mesmo com uma equipe multidisciplinar, o preparador físico não conversa com o treinador não conversa com o preparador físico. Parece que são coisas diferentes. Não te mete aqui no tatame que eu não me meto lá no teu treinamento da musculação, né, professor? Acontece muito. Pessoal, é a mesma pessoa que está treinando. Se não tiver uma convergência de ideias, vai estourar o atleta. E, com frequência, isso acontece. E isso acontece em clube grande. Isso acontece no processo de migração dos atletas, muitas vezes, para treinamentos fora. Não sabe o que está sendo feito, em que período o atleta está de treinamento, e ele vai viajar, e aí a carga fica muito além, ou não está dentro do mesmo período, e fica muito complicado. Então, a gente precisa, sim, estar atento, né, nesse processo de planejamento, organização, avaliação, desenvolvimento e a estruturação. Os principais métodos de periodização são método linear, em blocos e a ondulatória. Nós não vamos aqui, pessoal, discutir os métodos, tá? Nem teria como ficar explicando, e não é a ideia. Eu quero dar uma ideia macro. Eu elenquei aqui quais são os principais, tem outros também, mas a ideia é a gente trabalhar hoje aqui, principalmente com o modelo de Matveev. É um dos modelos mais antigos, um dos professores da Academia Brasileira de Treinadores, trabalhou diretamente com o professor Matveev na Rússia. Agora, só porque eu estou tentando me lembrar do nome do professor, eu não estou conseguindo, mas daqui a pouco já me volta a memória. Ele é um modelo clássico e que funciona muito bem. E ele pode ser aplicado desde as categorias de base até o pessoal de alto rendimento, sem problema algum. Quando ele for bem estruturado, a gente consegue fazer sem problema nenhum. O que esse modelo ele preconiza? Macrociclos, mesociclos e microciclos. Dentro dos macrociclos, geralmente eu vou ter um ano e eu vou dividir esse ano dentro de alguns macrociclos. Podem ser 3, podem ser 4, dependendo de como vocês organizam isso. Depois eu posso disponibilizar para vocês uma periodização que foi muito bem feita, muito bem organizada, e foi disponibilizada lá pela Academia Brasileira de Treinadores, do IOB, do COB, que é uma planilha de Excel, que eu consigo organizar toda a periodização neste modelo dentro do Excel. Eu mostro para vocês como é que se faz, ela é muito completa, ela é gratuita, eu passo aqui para vocês e depois a gente pode disponibilizar isso no site da federação, e ela é simples de operar. É uma periodização simples de ser operada. Eu vou mostrar aqui para vocês, e aí depois a gente, se der até, posso pegar depois ali, a gente abre ela aqui e eu mostro como é que a gente mexe. Nós temos os mesociclos, que são ciclos um pouco menores dentro dos macros, e nós temos os microciclos, que geralmente são os ciclos da semana, né? Duram 7 dias, que são os nossos microciclos. Dentro dos microciclos eu tenho as unidades de treinamento, que são as nossas sessões de treino.
O que eu tenho dentro do macrociclo? Eu tenho os períodos do macrociclo. Então, eu vou ter período de preparação, período competitivo e período de transição. A gente separa em períodos e em etapas, mas eu vou ter, principalmente aqui dentro do macrociclo, os períodos de preparação, período competitivo, período de transição. Os nomes são autossugestivos, né? Período de preparação é o período que antecede a competição, período competitivo é propriamente o período da competição, e a gente vai discutir o que é período competitivo, quando que ele começa, e nós temos um período aqui de transição que pode ser encarado lá como um intervalo dos treinamentos. Dentro do período de preparação, nós vamos ter etapa geral e etapa especial. Duas etapas dentro do período de preparação. Voltando aqui, dentro do macrociclo, a gente tem o período de preparação, competitivo e de transição. Dentro do período de preparação, nós vamos ter, então, etapa geral, etapa especial. Dentro do período de competição, nós vamos ter a etapa pré-competitiva e a etapa competitiva. Dentro do próprio período de competição, uma etapa pré-competitiva e uma etapa competitiva. Dentro do período de transição, nós vamos ter aqui uma etapa regenerativa. A etapa de transição, ela entra só no final do ano, só no final de tudo? Não, eu posso ter uma etapa de transição a cada quebra de macrociclo. Quando que eu organizo esses macrociclos? O macrociclo ele vai depender do nosso calendário. E aí é o calendário que vai nos dar a organização. Por exemplo, nós vamos ter semana que vem o Campeonato Cearense. Nós temos, então, o Campeonato Cearense, nós temos estou supondo aqui, tá, pessoal, uma seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub-21 e nós temos o Campeonato Brasileiro Sub-21. Vamos supor que só pudesse fazer a seletiva do Brasileiro Sub-21 quem lutasse a Copa Fortaleza e só pudesse, obviamente, ir para o Brasileiro quem fosse o campeão da seletiva. Vamos supor que o nosso cenário fosse esse. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 competições-alvo. Essas são as minhas competições-alvo. Eu vou elencar elas lá e eu vou colocá-las dentro do calendário. A partir dali, eu traço para frente e para trás a minha organização. Mas eu preciso saber quando é que as competições vão ser, porque é nesse período que eu quero atingir o meu pico de performance. Se eu não souber disso, como é que eu vou preparar o meu atleta? Como é que eu vou calcular volume, intensidade? Como é que eu vou calcular o descanso do meu atleta se eu não sei quando é que ele tem que estar bem? A gente pode ter mais do que 3 picos de performance no ano? Pode. A gente pode ter 10? Aí só mágico, né, professor? 10 picos de performance no ano vai ser um pouco mais difícil. Mas a gente pode. 3, 5, sim. Mas, o que a gente tem? Acho que agora falhou uma caixa de som, né? Mas está legal, dá para ouvir tranquilo. Então, o que a gente tem, pessoal? Um atleta de alto rendimento. Quando ele tem Jogos Olímpicos naquele ano, obviamente que os Jogos Olímpicos vai ser uma das competições-alvo. Depois eu tenho algumas competições que eu chamo de competições satélite ou competições secundárias, e eu tenho outras competições que eu chamo de competições preparatórias. Eu vou participar de várias, mas eu não vou estar no auge naquelas competições. Por quê? Porque não tem como. Eu não consigo estar bem sempre. A curva ela tem que descer em algum momento. E aí é por isso que a gente tem que estar esperto. Às vezes, pessoal, isso acontece muito aí com grandes atletas, né? Quem acompanhou aí o Teddy Riner no auge, né? Ele não participava de tudo. Ele só participava quando precisava e ele estava quase sempre muito bem, mas ele competia pouco. Ele tinha tanta fé no resultado dele, em virtude do trabalho, de tudo, que ele conseguia calcular a periodização dele no ano participando de 3 ou 4 competições. Ele pontuava, ranqueava, ia para os jogos ou ia para o Campeonato Mundial e conseguia. Ele estava sempre bem ranqueado, mas ele conseguia fazer isso muito bem.
porque ele conseguia elencar quais eram as principais competições. Já quem está buscando ponto, e aí não tem sempre bons resultados, se torna mais difícil, porque eu tenho que me manter num estresse físico muito alto durante muito tempo, e aí o risco também ele é muito maior. O que a gente tem aqui, pessoal? Dentro do período de preparação, a gente tem um aumento do volume de treino. Alguns esportes trabalham com período de base. Esse período de base ele serve para aumento das capacidades físicas gerais. Eu melhoro a condição física geral do meu atleta, não especifico. E aí, em muitas modalidades, a gente faz a utilização, muitas vezes, até de gestos motores, modalidades, tipos de exercícios diferentes dos exercícios convencionais, até para a gente poder fugir um pouco só do mesmo treinamento sempre. Mas nessa etapa aqui, o volume ele é muito grande. E aí o que a gente procura, além de outras questões no período de base? Eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais nos próximos slides, mas principalmente a gente procura um aumento do VO2 máximo do nosso atleta, que ele vai ser bastante importante. A gente procura um aumento de força e, nesse período, eu não estou tão preocupado especificamente, no nosso caso, com o peso, porque não vai ser a mesma coisa. Ele não vai ter o mesmo peso que ele vai ter durante o ano no período de base. Não tem como eu manter o atleta. Porém, a gente fazer o controle para que não se exceda muito mais do que 10% do limite da categoria é algo que é importante. Perder muito peso de forma muito rápida traz consequências físicas que vão diminuir certamente depois os índices aí de resultado desse atleta. Já no período de competição, eu tenho um aumento da intensidade. Às vezes esse gráfico parece que está inverso, né? A gente, não, mas aí no período de preparação aumenta volume, no período de competitivo diminui a intensidade. Não, aumenta a intensidade. Os treinos são mais curtos e mais intensos, porém com maiores intervalos. Eu não posso fazer na última semana de treinamento o mesmo treino que eu dei faltando 45 dias. E no judô a gente faz muito isso. Parece que o cara vai treinar nas últimas semanas tudo que não treinou nos últimos tempos. Pessoal, é um erro muito comum, bem frequente e que hoje já não cabe mais. Por favor. Isso. Sempre quando a gente está aqui nos períodos de competição, a ideia é que o atleta ele consiga atingir o ápice, né? Para atingir o ápice, ele não pode estar cansado. Eu tenho que dar um período onde a gente trabalha com a manutenção da preparação física e não mais procurando o aumento. Atingimos o limiar, é aqui que ele vai chegar. Agora eu só vou manter ele até que ele chegue na competição, porque senão ele chega desgastado. Exatamente. Aí ele atingiu o pico antes, isso é erro de cálculo de treino muitas vezes. Ele atinge o pico 1, 2 semanas antes, na hora que o cara vai competir, ele já está caindo. Isso, pessoal, tem interferência direta no nosso trabalho quando o atleta ele não respeita o período onde ele deve fazer a diminuição do peso. Pessoal, podem fazer o que vocês quiserem. Posso contratar aqui o nosso fisiologista, o professor Natanael. Excelente fisiologista, calculou direitinho, fez toda a periodização, está tudo certo. Treinamos e está voando. Na semana da competição ele está 5 quilos acima. E esse é um cara do 66. Se fosse do meio pesado, talvez 5 quilos fosse tranquilo. O pessoal vai por água abaixo o trabalho do professor. Por água abaixo. Ele vai chegar na competição desidratado, vai chegar na competição cansado, com uma chance muito grande de se lesionar e a performance dele vai cair. Então não adianta o professor ir lá e fazer todo o trabalho dele bem feito. Por quê? Porque não vai adiantar nada. O atleta ele tem que ser profissional, não basta com que tenham pessoas profissionais só na volta dele. Se ele não fizer o que tem que fazer, as coisas não vão funcionar. A gente tem que ter controle das nossas variáveis. Dentro da própria intensidade, a gente tem que ter controle de variáveis de volume e de carga. Como é que a gente pode fazer isso? Muitas vezes o pessoal, esse curso eu já fiz em alguns lugares, assim, o pessoal, não, mas eu não tenho como controlar, eu não tenho como avaliar, eu não tenho...
Nós vamos fazer um trabalho de potência, força e velocidade. E aí eu vou fazer um trabalho de potência cujo objetivo é membros inferiores. Eu quero golpes potentes, principalmente, por exemplo, golpes de alavancas que utilizem as pernas como ação primária. Aí eu vou lá e eu não tenho uma plataforma de salto, né, professor? Não vou conseguir medir plataforma de salto, não tem como. Não tenho material. O que eu faço? Eu vou lá no início, estou dando um exemplo aleatório aqui, pessoal. Boto aqui um risquinho de giz aqui no meu tatame, faço um movimento de salto horizontal, saltou, marcou. Saltou 2,5. Faz lá o trabalho que você tem que calcular para fazer, mede de novo. Dependendo do percentual que ele perde, porque aí depende de qual é o teste que vocês estão aplicando, para. Não é potência a mais. Aí é resistência de potência. Bom, até pode ser, mas já é outra coisa. A gente tem como fazer adaptado, só que a gente precisa de trabalho, precisa lá sentar um pouquinho antes do treino, não dá para inventar na hora. Ah, hoje vou fazer. Não. Se hoje nós estamos fazendo a base do nosso treinamento e eu faço a avaliação hoje, quando é que eu vou avaliar de novo? Pessoal, no máximo daqui a 3 meses. Muito antes disso, não adianta, não tem resultado. Muito depois disso, pode ser que eu não tenha controle das variáveis e eu estou indo na direção errada. E aí eu já não vou conseguir ter o resultado que eu quero, porque faltou testar, faltou avaliar. Mas dá para fazer. Um exemplo que a gente fez uma vez e deu certo, nós não tínhamos como medir, por exemplo, força da cadeia posterior, força de puxada. A gente queria saber se o cara estava ganhando, não estava ganhando, como é que estava, se o exercício que ele estava fazendo era ou não era, trabalho de força resistida. A gente colocou uma balança, sabe essas balancinhas de banheiro? A gente tem, balancinha normal, presa atrás do espaldar. E o cara puxava a balança com 2 faixas, assim, e fazia tração, e a gente tinha o resultado de força isométrica. Em quilos. Não é padrão ouro, né? Isso não vale para fazer, colega lá também acadêmico, não vou fazer um trabalho, né, com isso. Mas está ali meu parâmetro. Eu sei se diminuiu, se aumentou. Eu arrumei uma forma de conseguir mensurar a força com um trabalho que ele é simples. Então tem como se fazer. Claro que se a gente for agora lá para o time Brasil, lá eu vou ter tudo. Eu vou ter manômetro, eu vou ter plataforma de força, eu vou ter o que quiser. Mas a realidade nossa não é essa. Mas não é por falta disso que a gente vai deixar de ter controle das nossas variáveis do nosso trabalho. Essa aqui, pessoal, é um print da tela desse material que eu falei para vocês. Daí está difícil da gente enxergar, mas basicamente aqui é o seguinte. Ó. Macrociclo. Aqui em cima são os meses do ano, vai de janeiro a abril. Cada quadradinho desses aqui é uma semana. Tá? Então a gente tem em janeiro 4 semanas, fevereiro, março, abril. Fechou aqui. Por que fechou aqui? Porque aqui está a minha competição-alvo. Aqui estão as competições, uma competição principal, aqui uma competição controle. As nomenclaturas, elas mudam, até de acordo com o próprio autor, mas não é o que importa. O que a gente tem é competição-alvo, nesse caso aqui, a nomenclatura está como competição-alvo, competição principal, competição secundária. Pode ser competição-alvo, competição secundária, competição de controle. O que eu tenho então aqui? Ó? 1, 2, 3 competições. 3 competições para que a gente feche todos os macrociclos. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, fecha na última semana de abril, fecha na segunda semana de agosto, fecha na primeira semana de novembro. E depois daqui a gente já entraria num período de transição aqui, que seria um período regenerativo. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Períodos. Quais são os períodos mesmo? Período de... Aqui, pessoal, ó. Aqui estão todas as siglas, tá, pessoal? Quando vocês precisarem aqui, ó, a gente tem todos os períodos. Mas a gente tem aqui, dentro dos períodos, tá? A gente tem período de preparação e período de competição. Basicamente, a gente tem isso. Aí, aqui, a gente vem com as etapas. Então, o que eu tenho aqui, ó, dentro da primeira etapa? Uma etapa geral. 3 semanas de etapa geral, 1 semana de transição. Eu diminuo
aqui o volume de treinamento. Exatamente. Depois, o que eu tenho aqui? Ó? Mais 4 semanas. Essas 4 semanas são de etapa especial. Eu já entro com um outro contexto. Depois aqui eu tenho 3 semanas de etapa pré-competitiva, 2 semanas de etapa competitiva e 1 de transição. Está aqui, pessoal, e fecha exatamente com a minha competição-alvo. Aqui ele vai estar bem? Não, ele vai estar saindo de uma especial, mas ele teve aqui um período de diminuição. Aqui ele não vai estar no auge. Aqui ele não vai estar no auge, apesar de eu ter colocado aqui, ó, uma semaninha depois, porque aqui a gente também tem a mesma situação, né? 3 semanas de período pré-competitivo, 2 competitivo, 1 de transição, 2 pré-competitivo, 1 competitivo, intervalo. Vejam que daqui para cá não deu tempo de ter geral nem especial. Não precisou. Porque o meu foco está aqui. Nessa aqui. É aqui. Então, eu tive etapa geral, etapa especial, etapa pré-competitiva, etapa competitiva. Transição, pré-competitiva, competitiva. Agora que eu tenho um novo macrociclo, aí eu tenho, de novo, 2 semanas de etapa geral, 4 semanas de etapa especial, e aí assim por diante. Pessoal, não é tão difícil, não é tão complicado. Se a gente tiver esse macro, depois a gente vai diminuindo, 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 e aí consegue fazer. Pessoal, o descanso é treino. Descanso é treino. Quem não descansa, não melhora. Na verdade, a gente piora com o treino. O treino piora. A gente desgasta. A gente recupera com o descanso. E aí precisa dessa etapa, senão fica muito complicado. Por favor, professor. Eu não entendi o que seria a fase pré-preparatória só. Isso. Pessoal, isso está aqui dentro. Está tudo aqui dentro. É que eu vou passar os slides e aí depois nós vamos entrar em como que a gente vai fazer. Mas dentro do que a gente traz do Matveev e o Verkhoshansky não é tão diferente, né? Eles convergem em diversas, já lhe passo, professor, em diversas questões, é uma diferença por blocos, né, e linear, que essa aqui seria uma mais clássica, depois Verkhoshansky vem por periodização por blocos, mas, pessoal, isso tudo está aqui dentro. E esse período que eu falo aqui de transição, pessoal, não é folga, não é uma semana de folga, não. É uma semana de recuperação ativa. Talvez, e eu agradeço lá ao professor, eu tenha me expressado mal, não é folga, pessoal. Transição não é ir para casa. Vai ter treino. Vai ter um treino específico regenerativo. Isso sim a gente vai ter, né? Mas esse período todo aqui, pessoal,
Dentro disso, e aí dentro da organização dos microciclos, é aonde eu vou ter as minhas avaliações. Está tudo dentro dessa organização mais micro. Quando o professor fala lá em períodos de choque, na verdade são os microciclos. A gente tem diversos tipos de microciclos, dentre eles os ordinários, os de choque, a gente tem vários, que a gente tem que saber jogar muito bem aqui dentro das sessões de treinamento, porque um microciclo de choque jogado na etapa errada acaba com o atleta. Por favor. Por isso, pessoal, aqui, ó, que dentro do que eu trouxe antes para vocês, dentro das variáveis, a gente vai trabalhar com a avaliação. É que dentro do macrociclo, que é o que eu coloquei ali para vocês, não estão especificadas as sessões de treinamento e o que a gente vai fazer em cada treinamento. Nem estão especificadas ali agora, nesse momento, as divisões dos tipos de exercícios que a gente vai fazer. Não está ali o que eu vou fazer. Está ali o que seria o ideal dentro de um planejamento. Então, as etapas vão ser compostas por um percentual de exercícios X, Y, e como que eu vou fazer. Aí, dentro do microciclo, eu vou planejar isso, porque dentro do microciclo eu tenho as unidades de treino, e é nas unidades de treinamento que eu vou fazer isso de maneira específica. Mas muito obrigado pelas contribuições, até porque, às vezes, quando a gente vai passando de uma maneira mais geral, pode sim faltar alguma explicação que explique melhor, né, que traduza melhor a explicação. Então, vamos lá. Claro, para isso, pessoal, a gente tem testes que são generalistas e tem testes que são especiais, específicos da modalidade. O professor falou aqui teste Sterkovitz, mas tem o Tikomi Fitness Test. A gente tem diversos testes que são específicos do judô. Há alguns que são mais, vamos dizer assim, fidedignos e que são mais aplicáveis realmente. Por exemplo, se eu aplicar um teste num sub-18 e se eu aplicar o teste no sênior, aquele número que mostra lá no Sterkovitz é um número padrão sênior, né? De número de repetições e tal. O que não quer dizer que eu busque aquilo para o juvenil, né? Eu tenho que adaptar algumas coisas, mas, pessoal, eu posso testar como parâmetro do atleta com o atleta. Eu nem preciso utilizar o padrão ouro lá, que a gente tem lá. Eu preciso fazer mais do que tantas repetições para ter o condicionamento físico considerado como excelente. Eu faço dele hoje e faço dele daqui a algum tempo, e aí eu já vou saber se ele melhorou ou não. Por favor, professor. Início ali da fala, eu estava falando do público heterogêneo, né? E complementando, eu concordo plenamente com o professor, além de nós termos pesos diferentes e treinamentos diferentes já por peso, tem masculino e feminino, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior, às vezes no mesmo treino. E o Campeonato Brasileiro sub-15 não é na mesma data do sub-21.
Então, eles vão ter períodos diferentes. Então, a gente precisa realmente estar com uma organização que atenda, se não for da melhor maneira que se idealiza, pelo menos da melhor maneira possível. E aí é como eu reafirmo aqui para vocês novamente. Fazer a periodização, mesmo que não seja o ideal, é melhor que não fazer nenhuma. Pelo menos eu estou planificando, eu estou tentando chegar num ponto onde eu tenha controle, avaliação, onde eu tenha a recondução do trabalho, dependendo daqueles resultados que eu estou tendo. Aqui, pessoal, depois, na própria periodização, a gente tem aqui a data do microciclo, a gente tem as quantidades, a gente tem as horas para calcular volume, e essa tabela, ela gera sozinha, numa outra aba que a gente pode abrir depois, uma pontuação, que é como se fosse uma pontuação de desgaste. Não é PSE, não é, mas é uma pontuação de desgaste, aonde cada tipo de treinamento ele vai ter uma pontuação. E aí ele soma sozinho isso e já nos traz. Esse treino é um treino 7, esse treino é um treino 5. E a gente vai ter, dentro da própria semana, um quantitativo para saber se a minha semana de treino competitivo, de repente, não está com um peso maior do que a minha semana lá da etapa geral, que não deveria. Então, isso é bacana. É uma tabela muito bacana, ela não é realmente, como eu falei para vocês, difícil de usar, né? É só a gente se adequar a ela, mas ela ajuda realmente bastante. Dando sequência aqui, então, agora sim nós vamos entrar lá dentro dos microciclos, tá, pessoal? O que a gente tem dentro dos microciclos? Como eu falei para vocês, dentro, especificamente aqui, desse modelo de periodização, nós temos as sessões de treino que ficam dentro do microciclo. A gente tem mais de uma sessão de treino por dia? Pode ter, depende de como vocês organizam e depende de quem vocês estão dando treinamento. Mas todas elas têm que estar planilhadas dentro de um sistema de controle de cargas, de volume, de intensidade, seja como for. Nós temos, então, um microciclo de choque que foi falado. Me desculpe, professor, eu esqueci o seu nome. Professor Jean, muito obrigado lá, professor, pela contribuição. Nós temos o microciclo de choque. O microciclo de choque, pessoal, ele tem por finalidade exaurir aquela capacidade, aquela valência. Eu vou trabalhar aquilo à exaustão durante o período em que eu colocar aquilo à disposição do treinamento, para que eu tenha depois supercompensação. Então, eu faço treinamento de choque, microciclo de choque, pré-competitivo, competitivo? Não. Não dá tempo de recuperar. Não tem como recuperar. Pessoal, microciclo de choque e pré-ativação são coisas completamente diferentes, tá? Não é isso. Aquilo ali vai exaurir mesmo, vai acabar com a capacidade. O cara vai chegar no fundo do poço daquilo que eu tentei trabalhar. Para depois ele melhorar. Então, a gente não faz. Mas eu tenho diversos outros microciclos. Eu vou ter os ordinários, que são os microciclos que estão dentro da periodização, que são os mais comuns, faltou um acentinho ali. Tenho microciclos de manutenção, eu tenho os microciclos regenerativos e eu tenho aqueles que são personalizados, que aí vai depender, de repente, de algum atleta que está em determinada fase, completamente diferente do outro grupo, e que eu vou fazer. Mas esses aqui são os principais microciclos que eu tenho que colocar à disposição. E aí eu vou ter percentuais desses microciclos dentro dos meus macrociclos e dos mesociclos. Aqui, pessoal, é algo que eu gostaria de entrar um pouquinho mais na discussão, a respeito dos exercícios. Tá? E aí depois a gente vai entrar numa composição ali das unidades de treino. Basicamente, a gente tem os exercícios gerais, os especiais e os exercícios específicos. Exercício geral, pessoal, o nome é sugestivo. Qualquer tipo de exercício que sirva para todas as modalidades, ou para qualquer tipo de atividade física. Abdominal, exercício geral, polichinelo, apoio de frente, qualquer exercício que vocês coloquem que não tenha uma especificidade da modalidade, é um exercício geral. Exercícios especiais. São exercícios que têm contextos da modalidade, mas que não necessariamente seja o exercício específico em si. E aí no judô a gente tem a utilização de diversos acessórios
para fazer exercícios especiais ou mesmo sem acessórios. A gente pode montar dentro de uma periodização, lá numa unidade, por exemplo, alguns chamam de treinamento complexo, misturar os exercícios? Claro que sim, a gente até deve, mas a gente deve saber para que serve cada um e qual é a distribuição desses exercícios dentro do treinamento. Pelo próprio princípio da especificidade, o professor falou agora aqui no princípio da sobrecarga, mas o princípio da especificidade, quanto mais perto da competição, mais específico tem que ser. Um dos professores, lá o professor Edson Palomares, foi um professor que também passou um bom tempo na Rússia, conviveu lá com os treinadores, e eu falo na Rússia porque a gente está falando de um modelo que é russo, mas existem diversos outros. Numa ocasião ele entrou numa sala de treinamento, tinha um atleta de MMA lá, faltava uma semana mais ou menos para ele competir, ele estava ajoelhado numa bola daquelas de pilates dando soco. Ele quase enlouqueceu, né? Ele disse, a essa altura do campeonato, o cara não está lesionado, não é exercício de propriocepção, não tem necessidade do cara estar em cima de uma bola aqui, faltando uma semana para o cara competir, né? Que tipo de benefício aquele treinamento, naquele momento... Não estou falando que ficar ajoelhado em cima da bola seja ruim. Estou dizendo que naquele momento lá talvez não fosse o ideal. Mas foi ideia do atleta mesmo, ele gostava de fazer aquilo. A gente até pode entrar numa outra seara aí, que é sobre os conceitos que os próprios atletas têm, né, ou os rituais que eles fazem, mas, enfim, fisiologicamente não tinha nenhum benefício. Quanto mais perto da competição, mais específico, melhor. E depois a gente tem os exercícios especiais, que são aqueles que realmente simulam, né, os gestos motores ou a própria modalidade. Dentro do grupo de exercício, pessoal, então o que a gente tem aqui? A gente vai ter o conteúdo, exercício geral, exercício especial, exercício competitivo e as etapas. Etapa geral, especial, pré-competitiva, competitiva e regeneração. O que eu tenho com relação aos exercícios gerais? Um aumento dos exercícios gerais até a etapa pré-competitiva e uma diminuição do exercício geral quanto mais se aproxima da fase competitiva, da etapa competitiva. Da mesma forma, eu tenho um aumento dos exercícios especiais, principalmente aqui na fase pré-competitiva, e gradativamente uma diminuição, mas ainda maiores do que os exercícios gerais. E depois eu vou ter um exercício competitivo que tem uma prevalência aqui muito pequena nas etapas geral e especial, mas que ela aumenta muito na fase competitiva. Não quer dizer, pessoal, que a gente não possa fazer exercício geral. Claro que pode, óbvio que sim, ele só não pode ser a maioria. Eu só não posso estar preparando um cara para lutar que passa fazendo apoio abdominal um tempão no treino. Porque ele não vai fazer um campeonato de apoio abdominal. Ele vai lutar. Então, ele tem que fazer exercícios que simulem o mais próximo da luta possível. Ah, mas então ele vai fazer só randori? Não, pessoal. Ele vai fazer Yaku Soku Geiko, ele vai fazer treinamento simulado, por exemplo, só de uma etapa do Neowaza. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer que se aproximam muito da luta, que não seja fazer o cara ficar fazendo exercício. Os calistênicos aí voltaram, né, muito fortes aí agora, o tempo inteiro. E eu não tenho nada contra os exercícios calistênicos, mas desde que eles não sejam feitos numa etapa que não tem necessidade. Aqui, pessoal, eu não quero discutir muito essa parte aqui para não entrar numa discussão muito avançada dentro da própria fisiologia ali, porque eu acho que não é a ideia. Mas, basicamente, nós temos aqui as vias metabólicas e nós temos as valências físicas. Eu preciso entender um pouco disso aqui quando eu vou planilhar o meu treino. Se eu não tiver muita ideia disso, vai ficar complicado de eu conseguir organizar os meus treinos. Dentro das vias metabólicas, nós temos via metabólica aeróbia, anaeróbia alática e anaeróbica lática. Basicamente, a gente tem isso. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Exercícios que vão ter prevalência, e aí é bacana a gente dizer isso, porque parece que tem uma chave, né? Esse é só aeróbio, esse é só anaeróbio, esse é... Não. A gente tem prevalência dentro daquilo que a gente vai trabalhar. E aí aqui a gente não vai especificar muito, a gente não vai entrar muito, mas a ideia geral é que eu passe para vocês mais ou menos aqui uma visão geral.
Dentro das vias metabólicas, o judô ele se caracteriza por um esporte intermitente, ou seja, ele tem por característica via metabólica mista. Né? Por quê? Eu não sou um maratonista, o meu VO2 não precisa ser um VO2 absurdo, mas ele também não pode ser ruim a ponto de não conseguir recuperar. E, ao mesmo tempo, eu não estou só correndo, eu estou correndo e fazendo força. Então, eu também preciso ter um bom condicionamento das vias metabólicas anaeróbias, seja ela lática ou alática. Como exemplo apenas aqui, tá, pessoal? E mais uma vez dizendo, não existe nada que seja estanque. A gente não tem só uma via metabólica agindo, mas, predominantemente, a gente vai ter, nos movimentos anaeróbicos aláticos, golpes e movimentos potentes. É um exemplo da utilização de uma via metabólica anaeróbia alática. A gente vai ter aqui um exemplo de via anaeróbica lática, as disputas de pegadas. Não à toa o braço sai, né? E dentro das vias metabólicas aeróbias, eu vou ter aqui o nosso período de recuperação e de manutenção. Por isso que, para nós, das lutas, aquele período do matê e aquele intervalo, quanto maior o VO2 do atleta, mais rápido ele consegue recuperar, tanto dentro da luta, quanto no período de intervalo também entre as lutas. Uma questão importante aqui, pessoal, e aí que está muito ligada à questão cultural. Os nossos atletas viajam bastante, lutam bastante fora. Eu participei de alguns treinamentos de campo ainda com a seleção brasileira das equipes de transição, e a gente vê uma comparação que ela é muito complicada de se fazer, que é quando a gente compara os atletas japoneses em treinamento dos outros atletas. Atleta japonês, ele tem uma característica disciplinar, cultural, bastante diferenciada. Eles são acostumados desde muito, muito cedo a um volume de treinamento muito grande. Então, pedir para um pré-adolescente, uma criança, um japonesinho, fazer 500 uchikomis num treino é uma barbada. Eles estão acostumados a fazer. Eles vão lá e tá sereno. Faz isso com um brasileiro. Faz ele fazer 500 entradas, uma criança. Ele vai embora do judô. Aí a gente quer comparar que o japonês ele faz 12 randores, e faz mesmo, 12 randores com qualidade. Ele faz 12 randores na porrada mesmo. Mas, pessoal, o volume de treino é desde muito cedo. É diferente. Precisa fazer isso? É só esse modelo que existe? Não, esse é o modelo deles. Assim é que eles fizeram lá. Por quê? Porque é característica do povo de lá. Vai pegar outros modelos aí, não é assim. A escola francesa não é assim, né? A gente tem um outro modelo de treinamento do próprio leste europeu, de um modelo de um judô de muita força, muito carregado na preparação física. Ah, mas aquilo é força. Usa quem tem, né? Quem não tem, não usa. Pessoal, é importante. Ah, mas o judô tem os princípios de ceder. Tem tudo, pessoal, tudo isso. Mas na hora lá do esporte de alto rendimento, competitivo, quem não tiver preparado, atualmente com essa regra que nós temos, e aí a regra muda a luta, nós temos golden score de mais de 10 minutos. Quem aguenta? Quem está preparado. Quem não está preparado não aguenta. Perdeu porque foi pior? Não, perdeu porque estava pior condicionado. Talvez de judô até fosse melhor. Tanto é exemplo que a regra muda a luta, que se a gente pegar hoje filmagens do judô, vídeos do judô, dos Jogos de Tóquio, e se nós formos pegar da época que valia a catada de perna, só ali a tática mudou completamente. Quando valia a catada de perna, o atleta cumprimentava e fazia aqui, ó. O cara ia vir na perna dele. Agora o pessoal cumprimenta e sai aqui. Dá para lutar assim de novo. Por quê? Porque não vale. Façam um jogo com as crianças. Toque no ombro.
Trabalhinho lá de aquecimento, lá o pessoal toque no ombro, joguinho, atividade pré-luta, toque no ombro. Eles lutam em pé. Toque no joelho. A regra... Exato, a regra muda a luta. E aí muda aquilo que a gente vai ter que fazer. Vai mudar a maneira como a gente faz. Antes eu precisava preparar alguém para lutar 15 minutos. Não existia luta de 15 minutos. A luta era de 5 no masculino, 4 no feminino, e a luta ia acabar em 5 minutos. Então, o cara que aguentasse o maior índice de força, de potência, de velocidade, de resistência em 5 minutos, tanto é que a tática de muitos atletas na época era, ele aumentava a intensidade da luta muito no início, para matar o atleta adversário até os 3, 13,5, e depois ele ganhava de qualquer coisa. Por que ele ganhava de qualquer coisa? Porque o cara ia morrer. Ele nem precisava ter um tucu e vazar tão bom assim, né? Ele ia conseguir no braço matar. Agora já está mais difícil fazer isso, porque a luta ela não vai acabar. Claro, claro. Não, sim, eu só dei o exemplo que a regra ela muda a luta, mas eu não sou favorável àquilo que a gente estava tendo há uns anos atrás, que se assemelhava ao Kurashi, ao Sambo, a outras lutas que não descaracterizou um pouco o judô, porque não precisava mais pegar com as duas mãos. Mas aí essa é uma polêmica maior do que essa que a gente está discutindo agora aqui. Mas eu também não sou favorável. Né? Eu brinco hoje com o pessoal que eu não consigo mais lutar porque eu preciso pegar, né? Como eu não consigo mais pegar no kimono, não dá para lutar mais, né? Porque está difícil hoje. O pessoal, os golpes de chegada, e essa é uma estatística, o Thiago estava falando de estatística ali antes, os golpes de chegada, golpe só com uma mão e golpe de verdade, golpe grande, golpe mesmo, o pessoal não precisa mais desse tempo de botar as duas mãos, movimentar e bater o golpe. O golpe ele vai na chegada. Obviamente que os mais pesados com índice menor, mas os mais leves é um absurdo. Às vezes saem coisas como aquela imobilização que a gente viu antes ali. O que ele fez, né? O que foi aquilo? Agora proibiram o coreano e tal, mas o próprio, com perdão da expressão, mas foi assim que ficou conhecido, né? O bandejão. O que era o bandejão, cruzava aqui e rebocava o cara pelo outro lado, né? Aquilo é uma evolução, mas é estranho, né? Depois ficou normal, né? Mas no início, quando o pessoal lá do leste europeu começou a fazer aquilo, né? Parece aquelas lutas de televisão lá, né? Que o pessoal fazia, é estranho, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Aqui, pessoal, a gente tem uma planilha que eu acho que ela é bem bacana quando a gente vai pensar em montar as sessões de treinamento e aí montar os trabalhos de acordo com as vias metabólicas. Então, a gente tem aqui, ó, aqui ele divide, tá, pessoal, o alático em potência e capacidade. Tá? Tá escrito aqui, ó, potência e capacidade. Trabalhos de potência alática, de 4 a 10 segundos. Trabalho de capacidade alática, de 10 a 20. Passamos aqui para potência glicolítica, até 45 segundos, capacidade glicolítica de 1 a 1 minuto e meio, potência aeróbia, capacidade aeróbica e excelência aeróbia. Alguns autores nem utilizam esse termo aqui, tá? Mas nesse caso aqui sim. Então a gente tem potência aeróbia 2 a 3 minutos, capacidade aeróbia de 2 a 6 e excelência aeróbia de 10 a 40 minutos. Isso aqui, pessoal, é para o esforço máximo, vamos dizer. Tá? Isso aqui eu vou disponibilizar depois para vocês, pessoal, podem ficar tranquilos. Esforço máximo, porque não adianta, por exemplo, isso em outros cursos aí, isso aqui muitas vezes é em cima do tatame e a gente já faz direto ali o exercício. Eu vou trabalhar 20 segundos com uma velocidade muito reduzida. É potência ou capacidade alática? Claro que não, né, pessoal? Aquilo é para o máximo que eu consigo fazer dentro do tempo. Senão eu não caracterizo. Não vai resolver. Não vai adiantar eu fazer. Da mesma forma, pessoal, para os outros aqui. É capacidade glicolítica, pessoal, se eu fizer isso aqui com a intensidade devida. Porque se eu fizer 1 minuto de uchikome praticamente me arrastando,
vai, né? Não vai ter como. Isso aqui é para intensidade do exercício em si. E aí aqui, pessoal, a gente tem um tempo de recuperação para cada tipo de trabalho que a gente vai fazer. Isso aqui é o trabalho, o tempo de recuperação em horas, e aqui ó, é aquela pontuação que eu passei para vocês, que vai lá naquela tabela, dentro do próprio sistema lá de organização. Essa é a pontuação que vai para lá. Então, o que a gente tem aqui ó, como a pontuação mais alta? Trabalho aeróbio. Às vezes a gente pensa, vou fazer só um aeróbiozinho ali, bem tranquilo. Se for esse bem tranquilo, tudo bem. Porque se for um aeróbio de longa duração, o desgaste dele é muito alto. E a gente tem um período de recuperação maior. Mas todo mundo treina com muito menos de 24 horas, ou no mínimo 24 horas. Pessoal, isso aqui seria 100% de recuperação, entre aspas. Claro que não treina, mas é para que a gente tenha uma ideia de quanto tempo que se demora para cada uma das valências que eu for, das vias que eu for trabalhar aqui. Tá? Isso aqui depois eu disponibilizo ali para vocês, mas serve como parâmetro também na hora que vocês forem montar. Até porque tem um momento em que, por exemplo, eu estou trabalhando um volume alto de randores. Apesar de nós termos ali contextos anaeróbios, quando o volume é muito grande, a gente está entrando aqui, não tem como manter, né? A gente vai ter intervalos, aí vai depender do tipo de intervalo que vocês vão fazer, mas sim, aqui é onde a gente tem um desgaste muito grande. Aqui, pessoal, agora é uma discussão que eu queria trazer e aí debater um pouquinho aqui com vocês. Hoje, se nós formos pensar em uma sessão de treinamento de judô, vamos pensar uma sessão. Começamos todos nós agora aqui e a gente vai treinar judô. Hoje o dia é um dia de treino comum como qualquer outro.